Olá pessoas, eu sou o Léo. Eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Em 2024 tivemos verdadeiros fenômenos de bilheteria, tá? Filmes que fizeram muito dinheiro e alguns até mais dinheiro do que eu imaginava. E vou dizer até, os próprios produtores imaginavam. Como é o caso de Divertidamente 2, que fez mais de 1,6 bilhão. Tivemos também Deadpool e Wolverine, Meu Malvado Favorito 4 e vários outros filmes que não só fizeram grana nas bilheterias, como foram muito bem recebidos por críticos e pelo público. Entretanto, enquanto esses aí deram certo, muitos outros acabaram afundando, deram muito errado, foram grandes fracassos não só de bilheteria, mas também na opinião de todo mundo que assistiu. E hoje aqui no canal Piuí a gente vai ver justamente os 5 maiores fracassos de 2024. Não quer ser um fracasso na sua vida? Então não faça a nossa vida ser um fracasso. Deixa like agora mesmo. Talvez você não conheça o diretor David Leitch pelo nome, mas certamente você já assistiu a algum dos filmes dele, até porque esse cara fez obras de ação que ficaram muito populares, como Atômica, Deadpool 2, Trem Bala, Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw, e depois de trilhar todo esse caminho, o pessoal pensou assim, cara, esse malandro aqui é muito confiável, então vamos dar a ele total liberdade e um orçamento bem gordo para que ele possa fazer esse filme que ele tanto deseja, o dublê. Cara é foda, patroa! E esse filme tinha tudo para dar certo. Primeiro que tinha a direção do David Leitch, um cara que consegue fazer esses blockbusters de uma maneira bem competente, e também tinha a participação do Ryan Gosling, que estava fazendo seu primeiro filme pós-Barbie, que foi um sucesso arrebatador, como você bem sabe. Porém, o resultado não foi tão positivo assim. Mas foi a história, homem. Nesse filme a gente vai ver o personagem do dublê, que é interpretado pelo Ryan Gosling, que é dublê de um ator muito famoso desse universo, interpretado pelo Aaron Taylor Johnson. E aí a gente vai ver várias peripécias da vida dele, tendo que escapar de vários criminosos e como é que ele vai sobreviver a isso, e também como é que ele vai amar ali aquela querida personagem interpretada pela Emily Blunt. Mas mesmo tendo Ryan Gosling e Emily Blunt no elenco, uma premissa bastante divertida e um diretor com experiência para fazer esse tipo de filme, o dublê foi um dos grandes fracassos de 2024. Primeiro, porque o filme custou 125 milhões de dólares, o que é um orçamento bem elevado para ele. E segundo, porque o faturamento não foi nada bom. O filme custou 125 milhões e faturou 178. Então a imprensa estima que deu ali, entre custos de produção, marketing e tudo mais, um prejuízo de 90 milhões. É muito dinheiro. É muita coisa. E isso aconteceu muito próximo de um outro filme, Bad Boys para Sempre, ter sido lançado. O Bad Boys, assim como o dublê, também tem uma pegada de ação, tem uma pegada de comédia, mas ele custou um pouco menos, 100 milhões, e ele faturou mais de 400 milhões de dólares, mostrando que sim, dava para fazer grana com isso aqui. Será? Nesse caso, estamos falando de um prejuízo financeiro, né? Mas falando sobre o filme, pra mim é uma grande decepção também, porque eu esperava um Trem Bala 2, entendeu? Que tivesse a mesma pegada do Trem Bala e que talvez fosse ainda melhor. Só que pra mim não é nem perto disso. Essa ideia do dublê podia ser muito mais escrachada, mas eu também fiquei bastante decepcionado com esse filme. Tava aguardando mais comédia, esperava rir mais, esperava situações muito mais absurdas do que eu vi, e no fim das contas eu achei ele um dos filmes mais contidos do David Leitch. Quer ver um filme bom com essa dinâmica de dublê? Vai assistir Era Uma Vez em Hollywood. Porque lá tem vários dialoguinhos que eles podiam ter feito aqui que eram bons pra caramba. Talvez você não se lembre disso, mas Mad Max Estrada da Fúria não foi um grande sucesso no seu lançamento. Aliás, o filme sofreu para chegar no custo de produção e muitas pessoas dizem que não chegou, o que acabou gerando foi prejuízo. Porém, com o passar dos anos, esse filme chegou ao patamar de uma das grandes obras da história do cinema de ação. Todo mundo conhece, todo mundo respeita, é um filme muito admirado. E é um filme que apresentou uma personagem nova para essa franquia, a Furiosa, que em Mad Max Fury Road era interpretada pela Charlize Theron, que mandou bem demais no papel. E ela tem um passado bem curioso, porque várias coisas aconteceram com ela, só que a gente não vê isso em tela, ela só comenta. E isso acabou botando uma pulguinha atrás da orelha dos fãs, e até do George Miller, de pensar assim, pô, talvez dava pra explorar a história dela. The question is, do you have it in you to make it epic?
E em 2024 nós tivemos o lançamento de Furiosa, filme que mostra justamente o passado dessa personagem. E olha que interessante, no original ela é Charlize Theron. Aí você pensa assim, o que eles fizeram aqui? Fizeram que nem a Orphan 2, maquiaram ela de chiquinha e botaram pra atuar? Papaizinho lindo, meu amor! Eles pegaram uma outra atriz que, veja só, chama muito público, que é a Anya Taylor-Joy. E para acompanhar ela, quem foi o vilão? Quem foi? Um personagem interpretado pelo Chris Hemsworth. Então, é um filme dentro de um universo muito respeitado e com atores que chamam muita atenção. Ah, e com a direção do George Miller. Eu te pergunto, tem como dar errado um negócio desse? Fato é que tinha tudo para dar bom, tinha tudo para levar pessoas pro cinema, né? Mas não aconteceu. Que coisa, não? Não aconteceu. Furiosa custou 168 milhões de dólares, teve um faturamento ali de 172 milhões de dólares, o que, levando em conta valores de marketing e repasse, significa um prejuízo de pelo menos 150 milhões de dólares. É um rombo gigantesco. E os motivos, aí você pode tentar adivinhar, entendeu? Esse filme aqui não foi tão bem recebido pela crítica quanto Fury Road. Então isso pode ter sido, talvez, um sinal para as pessoas não irem assistir. Eu acho que é mais fácil de entender. Porque assim, Mad Max Fury Road já não fez muita grana. Aí eles vão lá e lançam uma continuação 9 anos depois? Complica, né? Certamente que sim. O filme O Corvo, de 1994, é muito memorável, tanto por ser um filme de herói ou anti-herói, antes disso ser moda, quanto por ter muita personalidade. É um filme muito diferente, tem toda aquela pegada gótica muito forte e especialmente por ter ficado marcado por conta da tragédia que aconteceu durante a sua produção, que foi justamente a morte de Brandon Lee, o filho de Bruce Lee. Desde então, O Corvo entrou para esse panteão de filmes muito importantes, muito lembrados, entendeu? Porém, entrou para outro panteão de sagas que só tem um filme bom. Porque depois do primeiro, a gente teve o segundo, que é terrível, o terceiro, que é ruim, mas... ruim, mas não é horrível, só é ruim. E o quarto, que é inacreditável. Assim, o quarto filme, cara, eu às vezes indico para as pessoas, quer ver um filme inacreditável, que você não vai acreditar no que você tá vendo? Assista ao quarto filme. E depois de muito tempo, finalmente anunciaram um remake lá do primeiro filme. E dessa vez vamos ter Bill Skarsgård no papel principal, um nome que tá bem em voga em Hollywood, tá fazendo um projeto a dar com pau e que agora vai ser esse herói gótico, anti-herói gótico. I'm gonna kill them. Every single one of them. Como eu falei, O Corvo tem uma personalidade bastante distinta de outros filmes e esse novo projeto tentou manter isso, porém modernizando essa parada. Então, se em 94 era um lance mais gótico, agora é uma mistura de gótico com um pezinho no trap, entendeu? A ideia deles era tentar manter algo diferenciado, tinha um ator ali importante à frente do projeto e quando foi lançado se tornou um dos grandes fracassos desse ano. Tô triste. Eu ainda não tive o prazer ou desprazer de assistir Corvo Remake, mas estou curioso, porque a gente até comentou aqui no Piuí, assistiu o trailer junto. Parecia, assim, que não ia dar tão bom assim, mas vai saber, vai que o cara é, sei lá, surpreendido. Mas aparentemente para as pessoas isso não aconteceu, porque o filme custou 50 milhões e faturou 12. Quando você ouve, assim, 12 milhões, dá até um susto, né? Porque é um valor tão baixo, um projeto tão grande que já é construído em cima de uma marca que, tudo bem, não é como se o Corvo fosse a coisa mais reconhecida no mundo inteiro. Ah, poxa vida, 12 milhões de dólares? Quando eles fazem esses cálculos, tipo orçamento de 50, mais marketing, mais repasse aos cinemas e tal, tem que ter um valor específico para dar realmente um lucro. Só que, assim, ele ter custado 50 e gerado 12, eles calculam que deu mais de 100 milhões de prejuízo. Mais de 100 milhões num filme desse. É o quê? Vou dizer uma coisa, na história do Corvo, ele tem essa parada, que também tá nesse filme aqui, do herói ser revivido pelo Corvo. Isso porque ele morre, mas ele deixa um assunto pendente, ele é morto de uma maneira que não tá certa, e aí vai lá o Corvo, revive ele, e ele vem buscar sua vingança. Esse filme aqui matou o Corvo de uma maneira... Pode vir todos os corvos do mundo, pode vir o Urubu tentar reviver esse Corvo, que não vai conseguir. Essa saga morreu. Podiam fazer agora o Urubu do Pix, né?
Agora vamos falar sobre um caso muito curioso, porque quer você goste, quer não, Henry Cavill é uma pessoa popular dentro da indústria de Hollywood, tá? Ele apareceu pra muita gente lá em Superman, conquistou algumas pessoas, outras nem tanto, e de lá pra cá ele fez alguns projetos reconhecidos, como é o caso do The Witcher. Então é um nome que sempre fica em voga quando vai ter um projeto novo. E assim anunciaram o novo filme do Matthew Vaughn, que é o Argylle, que tinha lá o Henry Cavill no trailer, no pôster, e conseguiram deixar feio o homem, né? Little help? Hold on. Impressionante, porque além de ser reconhecido como Superman e o Geralt de Rivia lá de The Witcher, o Henry Cavill é conhecido pela sua beleza. Aliás, esse cara, se fosse feio, eu tenho uma teoria aqui de que ele não teria muitos papéis, tá? Talvez ele teria bem poucos, na verdade. Não terá nenhum. Eu não acredito no que eu ouvi. O filme tá aqui, conta a história de uma autora de obras de espionagem que acaba percebendo que as obras dela aparentemente estão acontecendo na vida real. Isso começa a criar uma grande confusão e se inicia ali uma tentativa de entender o que tá rolando. E como o Miguel falou, o Henry Cavill estava em todos os materiais de divulgação desse filme. Porém, ele não estava muito no filme. Parece que a participação dele não tem 10 minutos, é bem curtinha. É só isso. E isso não é um problema, porque quando a gente lembra de filmes como Pânico, né, que colocou a Drew Barrymore na capa, no trailer e tudo mais, e ela morre rapidão, deu certo aquele filme, foi um sucesso, é um ótimo filme, mesmo não precisando da protagonista da capa, entendeu? Mas funcionou. Agora, em Argylle, como é que foi o sucesso desse filme? Infelizmente, não fez sucesso nenhum. E o motivo começa pelo custo, 200 milhões de dólares. É um filme da Marvel. É um filme da Marvel, cara. Olha o valor absurdo desse filme, que faturou menos de 100 milhões, gerando assim um prejuízo estimado de 300 milhões de dólares. Como é que é a torta de climão de quem tava na produção disso aí? Tipo do Matthew Vaughn, dos produtores. Como é que fica depois de um fracasso desse? Cara, esse daqui é retumbante. Esse daqui é fracasso pra quebrar a galera, entendeu? Não tem o que fazer, é muito dinheiro. No fim das contas ficou popular por causa do Henry Cavill e do pouco tempo de tela que ele tem no filme, mas é um filme que não tem como recomendar, porque é um picolé de chuchu absurdo. Não é um filme horroroso, não é um filme bom, é um filme que existe no pior sentido dessa definição. E é muito bizarro, porque tinha a Dua Lipa nesse filme, né? Que tem um apelo popular muito grande, que aparecia nos materiais de divulgação e tal. Não sei nem se o filme não é muito caro, porque talvez trouxeram ela, sei lá, eu não sei, porque 200 milhões não tem explicação pra mim. Os caras conseguem queimar tudo isso aí num filme e dá 1 milhão. Brincadeira. O Pix tá aqui na descrição. Dá 1 milhão pra nós. Antes de a gente ir pro último filme dessa lista, vamos fazer algumas menções honrosas aqui, até porque a gente não trouxe só os maiores fracassos de bilheteria, senão o Corvo, por exemplo, não estaria nessa lista. A gente fez meio que uma união entre o que prometia, o que podia ter acontecido e, obviamente, a bilheteria. Se o assunto fosse apenas grana, nós teríamos que ter colocado aqui Fly Me to the Moon, filme protagonizado pelo Channing Tatum e pela Scarlett Johansson, que custou 100 milhões de dólares e faturou 20 milhões, gerando um prejuízo estimado aí de 180 milhões. Mas, como todo mundo cagou e andou pra esse filme, ele é só uma menção. Eu vou te meter porrada, amigo. Também temos Horizon, uma saga americana, capítulo 1, filme do Kevin Costner, que é uma espécie de faroeste moderno. Ele fez lá a série Yellowstone, deu muito certo, ele pensou, bom, vamos fazer um filme nessa pegada. E aí o filme custou 50 milhões, faturou 31, e a New Line, que tem os direitos do filme e da continuação, já engavetou e já falou que nem tem planos de lançar essa parada. Detalhe, a continuação já está gravada, e esse aqui é um projeto que o Kevin Costner ama. Ele dirigiu, ele coescreveu, ele atuou, ele produziu e agora ele não deve estar conseguindo dormir. Que maldade você fez comigo. Ainda tivemos O Exorcismo, aquele filme que você olha o pôster e fala, pô, já vi esse filme aí, mas não, você viu O Exorcista do Papa. Esse aqui é o outro filme do Russell Crowe, Exorcismo Verso. Cara, o que o Russell Crowe tá fazendo carreira em filme de exorcismo, cara? Esse daqui custou 20 milhões de dólares, faturou 8 milhões, gerando um prejuízo estimado de 35 milhões. É um pouquinho isso aí, vai. Ainda temos Amigos Imaginários, o primeiro projeto de John Krasinski pós Um Lugar Silencioso, e esse filme Amigos Imaginários é um fracasso. Também tem o fracasso de Abigail e, claro, Madame Teia, né? Mas, detalhe, Madame Teia recebe um grande asterisco, porque esse filme foi um puta sucesso no streaming, um dos mais assistidos do ano. Então, ele não foi um fracasso. Tá preocupado com meu sucesso? A Desgraça em Forma de Filme. O fim de tudo.
acabou. Estamos falando de Borderlands, adaptação de game de mesmo nome que tem direção de Eli Roth, o cara que tu nunca sabe o que esperar, né? Esse maluco pode te surpreender, o que não é muito comum, mas também ele pode cagar em cima do projeto, como é bem comum, e novamente ele fez isso. Eli Roth, se você não está lembrado, é o diretor de O Albergue, que recentemente também lançou Feriado Sangrento, um slasher bem divertido. Entretanto, esse cara tem muita bomba no currículo e aqui, por alguma razão que eu não sei explicar, colocaram ele para dirigir Borderlands, que para mim parece um projeto que não tem nada a ver, mas nada a ver com a filmografia dele. Porém, não tinha como dar errado, afinal de contas, é um game, já tem uma base de fãs. Visualmente, o projeto parecia muito fiel, saíram os primeiros materiais de divulgação e tal, a gente falava, olha, realmente parece que a estética tá massa, entendeu? E além disso, tem um elenco que é inacreditável, cara. Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart e grande elenco. E é bem curioso, porque Borderlands saiu em 2024, assim como Fallout. E esses dois games eles estão num contexto meio distópico. Assim, claro que o Borderlands tem muito mais comédia. O personagem do Claptrap, lá nos games, é um grande livro cômico. E o que eles estão fazendo pra esse filme aqui? Jack Black. Outra vez? Esse filme tem um elenco absurdo, vem numa fase boa, onde as produções, as adaptações de games estão dando certo. E o trailer vendia como se fosse um Guardiões da Galáxia, né? Mas antes de ser lançado, começaram a ventilar algumas informações que deixaram as pessoas mais ligadas com uma pulguinha atrás da orelha. Tudo começou com o papo de que o Eli Roth havia sido afastado da produção e chamaram um outro cidadão para regravar algumas cenas. Esse cidadão, Tim Miller, o cara de Deadpool, que pra ser sincero já era pra estar nesse projeto desde o início, né? Esse projeto combinava com o Tim Miller, eu não entendo o que o Eli Roth tá fazendo aqui, eu não sei se ele era amigo de alguém, pra mim não tem explicação esse cara estar aqui. Parada chata. Dizem que é inacreditável. Eu ainda não assisti, porque eu queria ter visto no cinema, porque o que falaram é o seguinte, esse filme é tão ruim, que você não acredita no que tá vendo. E quando me venderam essa ideia aí, eu fiquei curioso. Obviamente, nós somos do Rio Grande do Sul em uma área que ficou embaixo d'água. Então, nos últimos 3 meses, não existiu cinema nas nossas vidas. A gente teve um gap, existe um buraco no Piuí de 3 meses e por isso que você não viu mais vídeos de opinião aqui no canal. Mas Borderlands é um desses que assim que estiver disponível no streaming, a gente vai assistir, porque o que disseram é inacreditável. E assim, se é tão ruim ou não, eu não sei, mas fato é que esse filme que custou 110 milhões de dólares faturou 30 milhões, gerando um prejuízo estimado de 200 milhões de dólares. E o que me chama muita atenção é que dizem que tem alguns elementos no filme que deveriam ir para os games. Então ele fazia parte de um planejamento muito maior que obviamente vai ser abortado, né? Deve ser um lixo. E provavelmente você vai ver ele aqui em um filme lixo. Então é isso, pessoal. Não seja um fracasso, deixa um like no vídeo agora mesmo. Comente aqui embaixo qual desses filmes aqui você até que gostou. Pode falar. E comenta também algum outro filme que foi lançado esse ano e que, na sua opinião, foi um fracasso. Você estava esperando muita coisa e ele te entregou nada. E não se esquece de conferir na descrição aqui os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí.